Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. O podcast mais genial, duplicado e recorrente. Copiado da internet. Todo mundo nos plageia, inclusive. Você já viu um podcast sobre cinema, eles estão nos copiando, o nosso formato inteiro. Mas tudo bem, é assim que a gente cresce. Não a gente, mas o formato em si. Nós sabemos da nossa influência e da nossa importância. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, de briga com a CE Equatorial aqui no Rio Grande do Sul, que fica me cortando a luz. De briga com a NET, com a Claro, que fica me cortando a internet. Viver aqui tá uma provação. Mas enfim, não vou ficar me queixando muito online. Comigo hoje, como sempre, estão o Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Eu faço das palavras do Rafael as minhas também. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme. A comunidade mais inimiga da HP no mundo. Pronto. Pior que eu tenho um pendrive que é da HP. E qual é o nome que eu dei pra ele? Inimigos da HP. Não, cara, ninguém me tira da cabeça que o Bong Joon-ho chegou uma vez, ele não conseguiu imprimir no raio da impressora, ele ficou revoltado e fez um filme. Porque o ódio contra impressoras une o mundo. É verdade. Agora eu entendi a referência. Mas assim, antes da gente entrar na discussão principal, que eu acho que vai ser interessante hoje, bem interessante hoje, é mais um filme que eu tenho uma sinopse sem pé nem cabeça. Mas enfim, isso vem depois. Vocês têm visto alguma coisa interessante? Eu já vou tirar do caminho que eu não vi nada de novo. Por fato de eu ia... domingo, final da tarde, eu ia assistir um jogo de futebol do Internacional de Porto Alegre. E depois, em seguida, ia ver um filme bem tranquilinho. Tava tudo perfeito, o jogo era cedinho. Maravilha. Uhum. Daí caiu a luz aqui em casa, aos 15 minutos do primeiro tempo. E voltou só às 11 da noite. Então eu acabei não conseguindo fazer nada do que eu queria. E daí eu fiquei vendo o jogo, ouvindo a jornada por um canal de YouTube. E eu só ouvi os caras falando, que é o melhor jogo do Inter no ano, que tá jogando demais, e gol pra cá, e gol pra lá, e estreia jogador, e tá todo mundo bem, tudo maravilhoso. E esse é o jogo que a luz decide me tirar, então eu fiquei bem chateado. E daí eu não consegui ver, eu ia ver um filme de terrorzinho bem divertido, então... Semana que vem provavelmente eu vou ter visto alguma coisa, porque eu já tô... Minha agenda tá se liberando aos poucos, então as coisas vão se normalizando. Qual filme tu ia ver de terror? Deixa eu ver o nome. Era sobre uma... É um terror de freiras novo que saiu. Acho que é espanhol o filme. Mais um? Mais um. A gente ainda tá na temporada de freiras no terror. Aliás, é um gênero que tá bombando. Desde o Irmã Morte até hoje. Teve Imaculada depois também. Teve Imaculada, teve o... Teve a Freira 2. A Profecia, a Freira 2. A Profecia? A Profecia Novo é um filme de freira. Bah. Mais do que qualquer outra profecia, que não costumava ser. Aliás, a Profecia 2... A Profecia Novo, esse, que é um reboot, na verdade, é quase que um remake da Imaculada. Ou vice-versa. Eles são o mesmo filme com finais diferentes. Mas enfim, o que vocês têm visto de interessante essa semana? Eu terminei de ver a terceira temporada de White Lotus. A terceira, né? E aí, o quão branco lixo é a série? Oi? Não era sobre isso? Não, Cara, eu gostei. Eu gostei. Eu já falei outras vezes que acho que a temporada é menos interessante, ou mais arrastada. Mas o episódio final da temporada, pra mim, foi o episódio mais desvairado e maluco das 3 temporadas, assim. Então meio que compensou, de certa forma. Nota do editor, o Leonardo, quando usa a palavra desvairado, é porque ele tá muito empolgado com uma coisa. Foi a palavra que eu usei pra definir Batman contra o Super-Homem, né? Enfim. Que é um filmaço. Que é um filmaço. Um filmaço, incrível. Não é. Não é. E acho que de mais, assim, é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto coisas, mas agora eu não me lembro de nada tão incrível que eu tenha visto. Batman na série animada. Não. Tá. É isso, White Lotus. Capitão Planeta, tu não tem visto? Capitão Planeta não tenho visto, cara. Não tenho visto. Que pena. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta! É muito bom.
Então, eu vou fazer um destaque aqui das coisas que eu assisti, que é o melhor filme do Mônica Verso, que é Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Esse filme é muito fofinho. Tu viu muito solo bom, esse assim. filme, Alexandre? É, vi, assisti. Peraí, Ué, tá certo. só rapidinho, em que time tu tinha ficado no Turma da Mônica que eu já esqueci? Tia, eu gostei do filme, pô. Ah! Eu e tu. No time certo, é verdade. E é porque ele entrou essa semana, eu acho, ou semana passada, foi muito recentemente, ele entrou no Prime Video, inclusive fica a recomendação aí, se tu assina Prime Video já tá disponível ali o Show. Chico Bento. Daí tava, tipo, em destaque ali na Prime, e eu resolvi assistir porque eu já tava curioso pra ver, Uhum. e achei muito bom, achei muito... o garoto que faz o Chico Bento é muito carismático, muito bom, o guri. É o mesmo do filme, É. né? Isaac Amendoim. Não, no filme ele não tá. No filme, acho que não aparece o Chico Bento no filme. Ele não acho. É. Verdade, não tem. O filme ele fica só na Turma da Mônica mesmo, que é o Mônica, o que a gente Sim, viu sim. junto, acho que é o Mônica Laços ou Mônica... Laços. Mônica Lasso. A gente tem que ver o Lições e a gente tem que ver o Mônica Adolescente ainda. Então, fiquem ligados, os episódios virão. Tem a série da Mônica. Não, muito bonitinho. O guri, o Isaac Amendoim, o nome do ator. Eu acho que ele viralizou antes nas redes sociais até. É um TikToker? Eu acho que foi... Não sei se foi TikTok ou Shorts, Reels, algum dessas plataformas de vídeo curto. E o gurizinho é muito, muito carismático e muito parecido, assim, o jeitinho com o Chico Bento. Uhum. E a Mas ele história... viralizou como? Desculpa. Eu não lembro. Algum vídeo dele menorzinho, assim, viralizou. Eu também não pesquisei muito. Eu soube de ler sobre o filme e descobri que ele veio da internet, assim. Mas o filme é um conflito super simples, assim. Ele tem uma goiabeira que é tipo, que ele é apaixonado pela goiabeira. Tem uma história com a goiabeira, também não vou contar todo o filme. E ela tá ameaçada de ser derrubada para construir uma estrada. E então o Chico Bento ele vai tentar proteger a sua goiabeira, que ele come as goiabas maravilhosas. E aí vai lutar contra a cidade que quer destruir ele, a natureza. Isso aí, Chico Bento contém industrialização, é tudo que a gente... E é bem bacana, tem a Thaís Araújo no elenco, a Débora Falabella, Luiz Lobianco. Todo mundo tá bem, assim, é um projeto bem querido, assim. Achei bem interessante mesmo. Fiquei feliz de ter assistido. Recomendo para quem quer se divertir. Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa na Prime Video. Que tu vai poder conferir um episódio a respeito daqui a uns 5 anos, talvez, quando a gente conseguir chegar lá no mito. A gente tem que ver tudo, né? Claro que tem um filme de terror também, né? Da Turma da Mônica. É o que é o adolescente. Eu não lembro qual é o título específico. Eu não lembro também. Que eles são crescidos e tal. Mas é isso que temos então, Alexandre? Sim. Beleza, então a gente pode entrar de cara... Não de cara, mais porque a gente já fez outras coisas, mas podemos entrar na discussão do dia, que é um filme novo chamado Mickey 17, ou 17, ou 17, ou Mickey... Na verdade é baseado num livro chamado Mickey 7. E daí o Bom de um Robô botou 10 Mickeys depois dele, então... Eu não sei qual é a história do livro. Mickeys. Exato. Já me comeram uma curiosidade aí. Droga. Dirigido, como eu falei, pelo Bong Joon-ho, que também dirigiu o grande Okja, o Expresso da Manhã. Aliás, esse filme, se tu pegar o Okja e enfiar o Expresso da Manhã nele, é o mesmo filme. Ele também dirigiu o Parasita e o Hospedeiro. Que também são grandes filmes. Desculpa. Oi. Não pode esquecer do Memória de um Assassino. É um pouquinho inferior, baita né? Filme. Não, é um baita dos filme melhores também. dele. Poxa. É muito bom. Não é que eu esqueci, é que, tipo, é muito filme bom. Os caras só fazem coisa boa. Muito filme bom. Os caras só fazem coisa boa. Tirando o Okja, é muito filme bom mesmo. O Okja é maravilhoso, tá? Não vou aceitar essa... E a sinopse de Mickey 17 com Robert Pattinson. Antes disso, a gente vai fazer spoiler de tudo. Aliás, minha sinopse já contém spoilers. Se tu não assistiu o filme, vai lá assistir. Tá disponível pra quem usa as artes sinistras da internet. É fácil de achar.
Se tu não usa as artes sinistras da internet, pode reclamar aqui no canal que tu quer ver o filme, que é o que todo mundo faz, aparentemente. Ah, teve um cara divulgando o seu canal pra tu assistir filmes piratas lá nos nossos comentários. Então eu deixei, assim. Sério? Vamos ajudar os pequenos youtubers. Não, eu deletaria. Não, aqui não, amigo. Aqui não. Mas enfim, a partir de agora, spoilers. Mais além... Se tu quiser, tu pode voltar lá no final, que a gente vai só dar nossas considerações finais. Aí, geralmente, a gente não fala de spoilers. Então, ou assistir o filme, eu recomendo. É sempre mais legal assistir o filme, daí vir pra conversa. Ou se tu não se importa, só ouve a conversa e já era. Mickey é um sujeito simplório, que tem o trabalho de descartável. Ou seja, ele é mandado em todas as missões e testes potencialmente fatais. Ou seja, ele é um jackass, como se fosse um ator de jackass, só que com consequências, ele não sobrevive. Porque seu corpo é infinitamente replicado se as memórias são arquivadas. Ponto final. Até que um belo dia, em uma missão de reconhecimento de um novo planeta em uma viagem de colonização liderada pelo Kenneth Marshall, um político populista com tendências autoritárias, Mickey se perde de sua equipe numa emboscada com os seres locais do planeta, chamados de Creepers, mais além. Porém, os Creepers, ao invés de matar ele, como todo mundo esperava, salvam ele. Quando ele volta pra casa, ele descobre que já fizeram uma nova cópia dele, o Mickey 18. E como ter pessoas duplicadas é considerado um crime terrível nesse mundo, Mickey 17 e 18 se metem em diversas desventuras tentando manter sua existência no segredo. De banquetes enfadonhos a tentativas de assassinatos políticos, Mickey acaba sendo importante em se comunicar com os Creepers e estabelecer a paz entre as espécies, não sem antes o seu clone, Mickey 18, dar um fim explosivo ao governo de Kenneth. É o governo de? Kenneth. O nosso Hulk ali. É, o Mark Ruffalo atuando exatamente como Trump, né? É. Bah. Nem um pouco sutil, assim, eu diria. Mas aí, se a gente entrar na discussão do filme em si, Alexandre, temos curiosidades hoje. Menos Sim, uma, sempre. aparentemente. Curiosidades do IMDb. Embora seja sabido que o Robert Pattinson interpreta múltiplas versões do Mickey devido ao processo de clonagem, o que muitos não percebem é que o diretor... Não tem como perceber, né? O que muitos não sabem é que o diretor Bong Joon-ho insistiu em filmar certas cenas-chave sem que o Robert Pattinson soubesse qual é a versão que ele estava interpretando, até um pouquinho antes das filmagens. O diretor usou esse método para capturar a confusão e o medo existencial de um clone lutando com a sua própria identidade, levando a algumas das performances mais perturbadoras e cruas do filme. Achei interessante esse método. Então o Pattinson às vezes não sabia quem ele era direito, um pouquinho antes das cenas, assim. E deve ter sido um processo complicado, assim, eu me coloco no lugar do ator, assim, pra tu criar um personagem assim na hora. Realmente, mas se a intenção era essa de passar uma confusão, eu acho que foi bom, assim, pode ter funcionado. Os Creepers do filme, eles foram projetados pelo Bong Joon-ho e pelo Jang Hee-soo. E são fofíssimos. Exato. E que eles têm colaborado... O Jang Hee-soo tem colaborado com o Bong Joon-ho para criar monstros para os seus filmes desde o Hospedeiro, de 2006. Que também tem Aliás, o Bong Joon-ho usa bastante, né, criaturas fantásticas nos filmes dele, né? Tem alguns filmes. O Okja também. Eu achei bem intrigantes os Creepers, eu achei eles fofos e meio... Não sei, ao mesmo tempo que eles são amedrontadores, eles são fofos também. Uhum. O personagem do Mark... essa é a curiosidade mais óbvia da história das curiosidades. O personagem do Mark Ruffalo é claramente inspirado em Donald Trump, até mesmo em seus apoiadores fanáticos usando chapéus vermelhos. Sim. Nossa, ninguém percebeu isso. É muito sutil, muito leve a analogia. Subtexto é pra covardes. A casa onde Alan Manikova, que é aquele primeiro múltiplo que aparece, né, é encontrado, é
surpreendentemente, eu acho que o Alan Manicovo é aquele primeiro dos múltiplos. Sim, o que vira um assassino serial, não cientista e tal. Uhum. A casa onde ele é encontrado é surpreendentemente semelhante à casa dos Parks em Parasita. O exterior e a vista da sala de estar minimalista para o jardim são quase idênticos. Isso eu não tinha reparado. E eu tive muita impressão também que a casa que é exterior e a visão de dentro parece muito a casa do... Aquele filme que eu vi há pouco, o Cuco, da guria na Alemanha e tal. A casa é idêntica. Eu fiquei, what? Ou é a mesma casa ou é uma casa muito parecida. De repente é só uma casa muito comum em vários lugares. Pode ser. E a última curiosidade é a curiosidade que o Leonardo já falou em uma entrevista com Stephen Colbert. O Bong Joon-ho disse que ao adaptar o livro Mickey 7, ele intitulou o filme de Mickey 17 para que ele pudesse matar o Mickey mais 10 vezes. É isso aí. E aí, quem é que quer começar na parada? Tu quer começar? Eu quero começar? Minha primeira relação com esse filme, eu lembro dele na década de 80. Não, o filme desse ano, eu vi esse ano pela primeira vez. Mas meu primeiro contato com o filme foi meu irmão dizendo que pra mim que, tu vai gostar muito desse filme. E eu, curioso. Fiquei a fim de ver. E daí, vendo o filme, eu fui, assim, acometido por várias surpresas que eu não esperava. Óbvio, são surpresas que eu não espero, mas pra mim o que me chama mais atenção é, assim, que eu linkei esse filme com o Flash Gordon e de todas as coisas possíveis para serem paralelas um filme com o outro, a que eu menos esperava fosse que o excesso de informação. Que esse Mickey 17 é um filme, assim, que é... Eu acabei achando um bom filme, com ideias muito interessantes, com, assim, potencial para ser um filmaço mesmo, que se perde porque ele se espalha em muitos assuntos, muitas subcoisas, que são... Todas poderiam ser o filme, sabe? A gente poderia ter o filme dos colonizadores no espaço, a gente poderia ter um filme do Mickey 17, ou o Mickey, no caso, a entidade Mickey, pegando vários trabalhos. A gente podia ter um filme sobre a relação dele tentando esconder um duplicado. Podia ter a história pregressa dele. Cara, podia ter múltiplos filmes nesse filme. Mas ele botou tudo numa coisa... múltiplos. Mas ele botou tudo numa coisa só, assim, que pra mim acaba não desenvolvendo nada satisfatoriamente, assim. Eu me diverti vendo porque são boas cenas com bons atores e tudo mais. A Toni Collette tá incrível nesse filme também. Uma menção a ela, mas... Cara, assim, eu esperava um pouco mais desse filme, vindo do Bong Joon-ho. Eu sei que é um filme que teve uma produção complicada, ficou anos em produção, que não sei por que motivo, mas o filme era pra ter saído já faz uns 3 anos. E daí ficou se enrolando na pós-produção. Mas assim, ao fim e ao cabo, eu achei bom, mas eu esperava algo mais envolvente. É uma característica muito incomum de algumas obras, essa coisa de querer falar de muitas coisas e acabar não falando, não se debruçando em nenhuma delas. Não vou dizer nada, que daí é muito forte também, né? O filme tem essas discussões. E tem coisas muito interessantes nesse filme, de fato. Tem cenas muito boas também. Robert Pattinson, por favor, eu vou tirar o chapéu pro cara. Ele tá, assim, eu já sabia que ele era bom ator há tempo. Mas o nível que ele tá nesse filme, pra mim, assim, é uma revelação ainda. Bem bom. Porque ele faz um tipo de personagem que acho que ele nunca tinha feito, alterando a voz dele, que tá mais aguda e mais irritante nesse filme. Ele é uma presença meio... que cara estranho esse. Ali não... Quando começou o filme e ele começou a narrar, eu pensei, cara, alguém, tipo, contrataram algum ator pra dublar em cima do Robert Pattinson. Porque, tipo, é a voz do Steve Buscemi, né? Parece. E isso é outra coisa que Isso me tira um pouco do filme. Eu achei que ele quisesse fazer a voz do Mickey. Olha, tá perto. Ele chega perto em alguns momentos. É verdade. Mas eu fiquei chocado o quão dublado esse filme é também. Não no sentido de outras pessoas dublarem, mas os próprios atores. Tipo, muitas cenas, pra mim, as vozes deles estão completamente fora da cena, assim. Tu vê que foi gravado depois. Praticamente toda vez que tem neve em plano,
Acho que por motivos óbvios, acho que eles dublaram mesmo, mas é que é um dos filmes assim que mais me chamou atenção. Mas isso não tem nada a ver com a qualidade, é só um comentário mesmo. Mas às vezes pode atrapalhar, né? Mas eu confesso que eu não percebi isso, assim. Mas e vocês, qual foi a jornada de vocês com o Mickey? Vai lá, Alexandre. Então, eu sou muito fã do Bong Joon-ho, assim, o Parasita é um filme que me marcou demais, eu também gosto muito do Mother dele, eu não sei se traduziram pra Mãe, mas é Mother, Acho que A é Busca Mãe. pela Verdade. O Hospedeiro, até o Expresso da Manhã, que a gente inclusive fez um episódio aqui, aliás, assista. O Expresso da Manhã foi um dos gosto- filmes que mais me marcou dele, que eu vi, assim. Sim, muito bom. E eu tava com muita expectativa pra esse filme, é um dos que eu tava com mais expectativa pra ver nos últimos anos, assim. A minha impressão foi parecida com a do Rafael, que eu acho que, inclusive, é a impressão de muita gente que eu já vi análises, assim, que é um filme bom, mas que não chega lá, assim, que não entrega tudo que poderia. Eu tive uma experiência peculiar com ele, porque eu tive que ir me acostumando com a proposta do filme. Essa questão, de início, eu vou confessar, eu não gostei de nenhuma atuação de início, porque eu achei tudo muito, muito estereotipado, assim, Entendo. muito exagerado. As atuações são todas muito exageradas, cara, assim, quase caricaturais, assim. E daí, depois que eu comprei essa ideia, mais lá pra metade do filme que eu comecei a conseguir embarcar na história. E aí fui me acostumando. A falta de sutileza das críticas também me pegou um pouquinho, sabe? É tudo muito direto, assim. Eles falam sobre o que eles querem falar. É como o Rafael falou, o subtexto é para os fracos. Isso me pegou um pouquinho, mas depois eu fui comprando. Eu falei, tá, faz parte aqui. Até por essa questão dele falar sobre muitas coisas, eu acho que, né, ele deixa as coisas mais explícitas às vezes. E não sei, mais pro final do filme eu fui curtindo mais, assim. Uhum. Eu acho que eu gosto da entrada dos creepers no filme, eu acho interessante, mas também acho que ele quer falar de muitas coisas, ele quer falar sobre colonização, ele quer falar sobre individualidade, ele quer falar sobre exploração do trabalho, exploração dos seres humanos. Ele quer falar sobre como os seres humanos se colocam em uma posição de superioridade em relação a outras espécies, muitas vezes. Então são muitas discussões que ele... Inclusive, essa última que eu falei é uma coisa meio parecida até com o Okja. Esse filme me lembrou muito o Okja em muitas partes, né? Também. Que também é do mesmo diretor. Que é uma proposta ali que vai ao encontro da filosofia vegana, né? Inclusive, o Bong Joon-ho, quando ele estava fazendo o Okja, ele falou que ele foi vegano por alguns meses, assim. E inclusive, tem algumas cenas nesse filme mesmo me remeteram a isso, sabe? Tem uma cena que eles pegam um filhote de creeper, e a Toni Collette, ela corta o rabinho dele e começa e bota num mixer, né? Corta em pedaços o rabinho. Tem uma cena quase idêntica no Okja, com o... É o Jake G que arranca um bife da Okja e faz um negócio lá na hora. Sim, também, sim. assim, tipo, fiquei, what? Mas então, são muitas discussões ali, é muita coisa, sabe? E aí acaba que o filme poderia ter escolhido menos coisas, eu acho, pra se debruçar. Mas assim, a criação do universo eu acho bacana, e é isso, sentimentos mistos, e um filme que eu achei bom, achei um bom filme, mas que não chega totalmente lá. No espectro do John Bong-ho, assim, eu acho que o Mickey 17 saiu um pouquinho prejudicado, mas isso é lá pro final do episódio. Vai lá, Leonardo, tamo contigo. Então, eu tive uma opinião muito, muito parecida com a de vocês, assim, embora eu acho que eu tenha sido talvez eu tô com a impressão que talvez eu tenha sido o que mais gostou do filme, embora eu não tenha gostado tanto assim. Mas eu vou dizer que eu concordo, assim, com isso, que eu acho que o filme ele tenta falar de muita coisa, tipo assim, parece que ele espalha um monte de ideias, só que ele não aprofunda muito em nada, assim, sabe? E todas essas ideias, como vocês já falaram, elas também são muito na cara, assim, sabe? A gente, tipo assim, elas não são sutis, né? A gente entende muito do que ele tá falando, assim. Uhum.
o que ele quer dizer. E para mim, meio que um exemplo disso é a atuação do Mark Ruffalo, assim, que me incomodou muito, assim, a atuação do Mark Ruffalo, assim. Que, ok, tu vê que a proposta é para ser caricata, mas eu até acho que ela é a mais caricata de todas ali, assim. É uma atuação de Saturday Night Live. E ela fica, é a mais caricata de todas, ela fica muito acima num filme que já tem coisas caricatas. Uhum. E é uma atuação que tu vê, é baseado no Trump, tu bate o olho e já percebe isso. E eu acho que o filme, ele sofre um pouco com essa coisa, com esse conceito muito direto, assim, sabe? Total. Porque parece que cada cena tinha que necessariamente falar sobre um grande assunto, ou várias cenas tinham que falar sobre um grande assunto, mas não necessariamente elas chegam lá, assim, sabe? Fica uma coisa meio, eu acho um pouco esvaziada, assim, sabe? Como vocês disseram. E também, acho que eu tô meio travado, né? Tô vendo. Não, pra mim tá normal. Parece, pelo menos. Tá. E também, eu concordo muito com a tua opinião, Rafael, que é uma mistura de Oksha com Expresso da Manhã, e de fato, assim, parece muito essa mistura total. E, enfim, e acho que tem momentos no filme que também que ele já é um filme inchado, e ele parece um pouco... Tem ainda mais coisas que eu acho desnecessárias, assim, sabe? Meio que aquela subtrama com o amigo dele, que não é amigo... Como é que é? O Steve Yeun. Steve Yeun. Né? Eu acho super desnecessário tudo aquilo, com o cara que tá atrás dele, que quer matar ele. A própria interação do Robert Pattinson com o Steve Yeun, acho que não precisava. Aquele backstory que eles queriam abrir uma empresa de macarrons, e daí, tipo, são perseguidos e prometidos de morte, eu acho tão... não leva a lugar nenhum, assim. Termina, depois eu vou falar disso. Aquilo aí parecia que o Bong Joon-ho queria botar uma piada, porque ele não gosta, ele achava que, tipo, aquela piada que, macarrons, meu amigo achava que macarrons seriam mais vendidos que hambúrgueres. Parece que foi só pela piada, sabe? Realmente é muito gratuito. E também ele mais pro final do filme, acho que essa foi a parte que mais me incomodou, assim. Que é aquela parte, assim, mais do triângulo amoroso entre a namorada do Mickey 17, daí tem o Mickey 18, daí tem aquela outra guria que é meio que soldado do Mark Ruffalo. Cara, aquilo lá me pareceu muito, tipo... A minha impressão é que ali parece que o filme para, daí tem toda essa mini historinha que parece uns episódios de sitcom, assim. E daí o filme volta a acontecer depois disso, sabe? Quando os Creepers ficam ao redor da nave, assim. Ali pra mim foi o ponto mais baixo do filme, porque ali parece que o filme de fato trava, tu não se importa muito com aquilo, e depois ele volta a acontecer, sabe? Então é super... Eu achei muito... Assim, eu discordo que seja um filme confuso, assim, eu não acho... Não sei se vocês falam que é um filme confuso. Ele tem muita informação, eu não me perdi nas informações. Sim. Não é porque ele é muito explícito. Exato. Mas assim, eu acho que foi muita... É muito assim, é muito jogando pra tudo que é lado, assim, sabe? E daí ele não te prende também, né? Talvez se focasse mais nessa questão dos Creepers. Eu sei que essa questão de crítica colonial é uma questão que já foi abordada de diversas maneiras pelo cinema. Mas se for ver, todas as outras questões que o filme discute também já foram abordadas pelo próprio Bong Joon-ho até em outras obras. A desigualdade social ele abordou melhor. O maltrato de animais e coisa e tal, ele já abordou melhor. A pessoa tendo memórias e coisa e tal que são inconfiáveis, ele já abordou melhor. Tipo, se tu quebrar todos os elementos desse filme, meio que ele que já fez coisas bem melhores. Na minha visão, o que é mais interessante do filme, a parte mais interessante é a interação dos humanos com os Creepers ali. Eu gosto bastante, assim. E eu acho que talvez se o filme focasse um pouco mais nisso, ele se sairia melhor até, né? E é o que eu tava falando, aí é a questão da crítica colonial, que já foi feita de diversas vezes, mas, pô, é a forma que ele faz, né? A forma que faz ali eu acho interessante. A criação daquele universo, a criação daqueles seres fantásticos, né? E a interação deles ali com seres humanos, que, aliás, tem as suas questões, de repente eles inventam um tradutor, assim, tipo. Aquilo eu achei meio que uma guffin, assim, meio...
É forçado, mas ok, eu aceito porque a história que sai disso eu gosto, assim, mas. Sim. É bem. Vocês estão aqui 15 minutos e já inventaram um tradutor. Que Exato. traduz perfeito e ele consegue se comunicar com o bicho. Que ok, ele recebe daí a melhor ameaça da história do cinema. A gente canta e os olhos e ouvidos de vocês explodem. É muito bom. É verdade. Mas assim, cara, eu fiquei muito. Pra mim, o filme que começou a passar na minha cabeça no começo desse filme não é o filme que aconteceu. Isso foi uma das coisas que me deixou mais frustrado, assim. Que eu fiquei pensando, ok, algo que vai acontecer. Ele, ou vai ter um. Tá, que ele vai ter um duplo estabelecido super cedo e é fácil de entender. Mas eu fiquei pensando, eles vão brincar com a coisa do tempo, porque esse cara é basicamente imortal. A gente não sabe quanto tempo passa de ele aceitar a missão até o momento atual. Quer dizer, o filme acaba entregando que isso é um pouquíssimo tempo, porque acho que é um filme que não quer explorar isso, mas a gente poderia espaçar mais isso. Esses 17 Mickeys podiam ser várias vidas, e de repente ele acorda um dia e se dá conta que anos e anos e anos passaram, e ele tá um cara completamente deslocado. Isso podia ser interessante, as memórias dele serem inconfiáveis mais explicitamente também podia ser interessante. Fica só naquela coisa da mãe, que o filme acaba citando que ele aperta um botão e a mãe dele sofre um acidente de carro. É um trauma que ele tem. E daí a certa altura alguém diz, não, mas o botão não teve nada a ver. E é só isso. Eu fiquei, tá, mas tu vai explicar isso? Vamos entrar na psicologia desse personagem um pouco melhor? Não vamos. Na verdade, quem fala isso é o Mickey 18, que eu também achei meio confuso. Porque, tipo, por que o Mickey 18 saberia disso e o Mickey 17 não? Eu não entendi isso. A diferença de informação, Não, tipo, a personalidade variar eu entendi, acho legal. Quando a outra fala, o Mickey tal era mais grudento, o Mickey tal era menos ligado, o outro era mais burro. Beleza, isso são variações possíveis do DNA humano. Mas um cara tem informações baseadas nas mesmas memórias que o outro não tem, realmente não faz o menor sentido. Assim. Tá, mas aí também é uma coisa que eu questiono um pouco no filme. Porque pra mim, eu não entendi muito isso, ou se faz sentido cada vez, ou algumas vezes que ele é copiado de novo, ou ele nasceu com uma personalidade diferente. Porque estão copiando o DNA dele, né? Sim, mas o DNA humano não é preciso, Leonardo. Se te clonarem, o teu outro clone vai, por definição, mesmo se for criado um laboratório numa impressora, vai ter diferenças de tratamento, tipo, alguém vai esbarrar uma coisa diferente nele e ele resulta numa pessoa diferente. Não drasticamente, ele é um Mickey ainda. Mas a personalidade dele vai ser alterada. De leve aqui e ali. Isso eu compro, eu acho legal até. Que é o conceito que o filme podia também ter explorado mais. Tá na minha lista de coisas. E como vocês falaram, assim, aquela história pregressa parece que tá lá pra colocar uma piada que não funciona em absoluto. Eu fiquei... Por meio segundo isso é piada de roteirista. Em segunda parte, a gente gasta um tempão daí com aquele flashback, o cara joga bolinhas futuristas atrás deles, toda uma tortura de máfia e tortura de motosserra e tal, só pra explicar como o Mickey chega onde ele chega e tu fica, tá, depois perde valor. E daí aquele comparsa dele fica aparecendo o filme inteiro desnecessariamente. É sempre um callback idiota. A cena do conflito dele de matar o cara não tem sentido nenhum. Mata ele de uma vez, que faz mais... É melhor, pelo menos. Cara, não sei... Literalmente, a única coisa que funciona... Não serve pra nada. A única coisa que funcionou com aquele personagem pra mim foi no final da coisa toda. Que, ele ia pegar uma sentença, não sei o quê, mas ele falou com os guardinhas lá e acabou ajudando. E não sei o quê, bem como ele sempre faz. Isso, tô ok. Aí eu já passei por uma jornada com esse personagem. É uma conclusão engraçadinha, assim, mas... Eu não acho que acrescente nada ao filme também. Eu também acho que mas eu acho que assim, o Steve Young poderia muito bem ter tirado do filme. Não se perde nada de valor. Também, assim, tipo... aquela historinha lá do triângulo amoroso, do quarteto amoroso também, assim, tipo, cara...
Essa aí me incomodou porque eu acho que o tratamento que eles deram àquela personagem me chateia fortemente, assim. Que ela é estabelecida como uma personagem que tem uma relação com outra mulher. Beleza. Daí, por negligência do Mickey, a outra mulher morre. Tragicamente, é uma coisa forte. É uma coisa que eu fiquei, tá, isso vai ser... E daí o Mickey vai na casa dela, eu achei que ia ser aquela coisa... É uma cena bem típica de filme asiático, que é a pessoa conhecer e perdoar alguém que cometeu um crime imperdoável contra ela. Tipo, é um tema muito recorrente nos filmes asiáticos, de crime em geral. Eu pensei que iria nessa linha, assim, de que ela, na verdade, apesar de tudo que aconteceu, reconhece que ou foi um acidente ou qualquer coisa, mas ela não guarda rancor do Mickey. E daí começa a virar um romance forçado, assim. E depois eles começam a usar a personagem para o que precisa, assim. Ela precisa agora que seja a guarda mais cu de ferro da nave. Daí ela é. Sim. Ela precisa agora detestar a mulher do outro porque clichê Porque sim. de triângulo amoroso. Daí ela detesta, apesar das duas teoricamente serem colegas. Até no final ela vira líder, né? Ela líder, mas aí continua com a bronca com a outra, assim, botando o dedo no meio. É uma cena engraçada, a atriz manda bem, inclusive. Mas eu também achei confuso, Mas a personagem se perdeu, assim. De uma personagem querida no começo, com coisa... Tá, ok, ela pode ser mais entregue ao sistema, mas eu acho que eles corrompem, assim, se perde. De fato, se uma perde personagem, pra mim, ela vai pra tudo que é lado, assim, sabe? Dependendo do que é conveniente pra história. Eu achei muito confusa essa personagem. E daí no final ela tá num relacionamento com outra mulher. Ok, isso tem mais a ver com o filme que eu pensei que ia ser. Sim. Mas tudo que acontece no meio não... Exato. Exatamente. É um sanduíche que o miolo é sem graça. Acaba sendo mais uma ferramenta de roteiro do que uma personagem com tridimensional, com uma criação mais aprofundada, né? Isso eu acho que é um problema de todo personagem que assim me incomoda, assim, que as suas ações são definidas pelo roteirista e não pela sua personalidade. Total. E aí é uma questão. Só pra não deixar passar, porque eu lembrei agora e talvez eu esqueça de falar, mas quando no comecinho a gente falou da atuação do Mark Ruffalo, que é uma coisa que também me incomodou muito no começo, assim. É muito chato. Eu falei Quer dizer, é Saturday Night Live aquilo lá. Eu tive dificuldade de embarcar no filme justamente por causa das atuações no geral, que eu achei bem forçadas. Depois eu entendi que era uma proposta do filme, mas em especial do Mark Ruffalo, assim. E daí é óbvio que é o Donald Trump. Isso aí é a referência direta. E o que eu vou falar, não sei se é proposital, mas me remeteu também ao Don Corleone do Poderoso Chefão. Porque eu acho que ele usa alguma coisa, talvez alguma prótese. Me pareceu, não sei se é dentadura ou se é alguma prótese na boca. Ou se é só o jeito do Mark Ruffalo interpretar. A dentadura ele tá usando uma dentadura falsa. E ele enrola um pouco a fala, às vezes. E eu acho que isso projeta um pouco mais o maxilar dele, que é tipo o que o Marlon Brando fazia pra interpretar o Corleone, e algum dos trejeitos me lembrou, assim. Daí ficou uma coisa meio Donald Corleone. Mas a atuação dele, assim, a Toni Collette meio que vai na mesma linha também, sabe? É super, tipo, tu entende que ela é meio que a mulher inteligente que meio que diz o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar. É meio ali que tá ali no... Né? Mas aí eu vou ter que... mexendo os pauzinhos. Assim. Mas aí eu vou ter que trazer que ela pelo menos consegue... Olha, é um papel difícil, é super exagerado, ela tá basicamente reencenando a personagem que ela fez no Entre Facas e Segredos. Aliás, ela tá ficando especialista em fazer mulher lixo, aparentemente. Mas eu acho que ela consegue trazer uma profundidade para o papel, assim, que é difícil e ela consegue. Não só ela tem uma variação de tons maior que o Mark Ruffalo, como inclusive uma das cenas mais assombrosas desse filme, que também é uma cena completamente descartável. Ela, assim, de novo, ela mostra que ela é completamente capacitada para fazer um filme de terror, mesmo que a personagem dela seja um cartoon ambulante. Que é a cena lá no final, quando eles estão... teoricamente ressuscitando o Mark Ruffalo.
E é um sonho eu odeio essa cena, cara. Eu também odiei essa cena. Eu achei uma das cenas mais... É que assim, essa cena não pertence a esse filme. Mas já que ela tá lá, a execução da cena em si eu achei, assim, a mais assombrosa do filme, assim. Achei que, ok, se vocês tivessem investido mais nesse clima durante o filme, talvez pudesse ter funcionado, dado uma... Pra mim ela cai naquela coisa do foi tudo um sonho. Sim, um pouco. Tipo, ali, tipo, eu achei... Não, assim, eu concordo com o Rafael. Acho que é uma cena que se fosse mais a proposta do filme, funcionaria. Mas é uma cena que, de fato, não pertence a esse filme. É uma cena completamente deslocada e, tipo... Mas independente disso, eu acho que ela faz um belo trabalho na cena, né? Daí eu tenho que... Isso sim. Mas é isso, assim, a cena, assim, eu não é que eu não... digamos assim, pode ser que não tenha... que o meu problema não seja tanto com a cena em si, mas da cena existir neste contexto, entende? Porque é muito uma coisa assim de, tipo, o Mickey daí se lembra, começa a imaginar isso e, tipo, a gente tem que, pra ele... Sei lá, pra ele parece que tem um alívio maior no final do filme, assim, sabe? De estar tudo bem, assim. Sim, mas pra mim aquilo é meio que pra amarrar a tese, assim, é que, a gente pode se livrar dos tiranos e opressores, mas eles vão sempre voltar em alguma forma. Só que é literalmente eu acho que só pra amarrar a tese. A questão da gota, se a gente deixar essa gota se reproduzir, ou tipo, no sentido de se a gente deixar essas pequenas ideias se reproduzirem, isso pode ganhar corpo e voltar. Pode ser isso. Nesse sentido, eu acho que é interessante. Mas é só pra amarrar a tese, sabe? Não... O filme não tem esse tom. A gente não brincou o suficiente com as memórias do Mickey pra esse momento ser uma recompensa, digamos assim, um desfecho. Então, assim, num momento do nada, a gente tem um sonho dele. Alguém. E daí ele acorda e tá tudo bem. Exatamente. A gente nunca entra na cabeça a esse ponto, assim, sabe? De ter um sonho dele. Ou de ter um pensamento dele, assim. A gente só viu o flashback de criança, mas que não é desse jeito. Tipo, essa linguagem não é utilizada em nenhum outro momento do filme. Flashback de criança? Agora eu não lembro. É lá pelo começo do filme, quando mostra ele no carro com a mãe e tal. Sim, tá, eu me lembro vagamente. Enfim. Mas... não é uniforme, assim, sabe? Esse conceito no filme, assim. Na verdade, esse filme tem várias vinhetinhas que eu gosto muito, mas que não são do filme. Uma das minhas cenas favoritas, tá? Eu vou queimar um pouco a minha pauta. É quando ele tá sendo exposto à radiação por uma equipe numa espaçonave, que trancam ele do lado de fora da nave, e daí o cara pede, tira tua luva que eu quero ver o que acontece com a tua pele. Daí ele vai tirar a luva e bate um negócio na mão dele, a mão dele é amputada. Daí mostra o pessoal dentro da nave comendo, assim, bem faceiro. E tem aquela mão flutuando no espaço. Tipo, é visualmente genial. A cena em si é uma poesia pura. Mas não diz nada. É tipo, ok, não se conectou com nada no filme. Eu também vou te dizer, não sei se é poesia pura. Porque também pra mim é um pouco, tipo, sabe? Vamos, filme, vamos, sabe? Um pouco, tipo, Parece que é meio que um exercício constante, assim, de balaca, sabe? Em alguns momentos, assim. Sabe? Tipo, parece que falta uma certa objetividade no filme, sabe? Falta. Que em outros filmes do Bong Joon-ho tem, sabe? Sim. Parasita tem isso, Memória de um Assassino tem isso. Porra, o Expresso da Manhã é uma aula disso. É um filme que se passa praticamente em tempo real, né? Sim, vai do ponto A pro ponto B e é isso, né? O filme E tudo se desdobra a partir disso. E é muito bem feito. Esse com filme... personagens até que são menos estudados, são menos examinados. O Expresso da Manhã são personagens menos... Ele só pincela os personagens, e é o suficiente. E mesmo funciona muito bem o filme. Funciona muito bem. E aqui no Mickey 17 a gente tem, parece, um estudo constante do Mickey, mas que, de alguma forma, nada... Parece meio repetitivo, assim, também, sabe? A gente entende como é que ele é. Ele é assim. Daí parece que essa informação é te dada 500 vezes, assim, sabe? Ele tem o Mickey 18, daí ele é assado. A gente entende que ele é assado, mas parece que essa informação que ele é assado fica sendo repetida 500 vezes, sabe? Sim. E ao mesmo tempo parece que muitos dos conflitos do filme são alheios ao conflito interno dele. E, por exemplo, uma cena que eu gosto, que eu acho que funciona, é a quando eles raptam o bebê, do bebê Creeper.
Sim. E ela, a Nasha, é Nasha, não, o nome da personagem. Isso. Ela tá segurando o bebê pela... A gente não falou dela, ela é genial nesse filme, por sinal. Sim, ela talvez é um dos melhores personagens, né? É. Desculpa, pode seguir. E ela tá segurando o bebê pela corda. Ali, com a boca. E daí o Mickey sai, os dois Mickey saem pra meio que... Eles têm a missão de exterminar. Eu não entendi. Eles colocam um colete com bombas em cada um. Exato. E eles têm que sair na neve, cada um com um facão, a arma mais primitiva que eles conseguiram juntar. E daí o cara fica. E o primeiro a chegar. E daí o primeiro a chegar a 100 rabos ganha, daí o outro é explodido. E o Mickey que sobreviver pode continuar sobrevivendo. E daí ele se comunica ali com a mãe, com a mãe dos Creepers. Eu acho essa parte muito interessante, assim, sabe? Uhum. Sim, e ela é meio que... ela é um conflito do filme, ela é o conflito interno ao estudo psicológico do próprio Mickey, assim. Então, o filme vai variando até nisso, a sua narrativa. Eu acho essa parte bem interessante. A Nasha, a gente não falou da Nasha antes. Não falamos nada dela. Breve. É um personagem pouco importante no filme, pouco legal também. Não faz nada. Ela é genial, a atriz eu anotei o nome dela aqui pra não esquecer e daí eu esqueci. Naomi Eck, eu achei a atuação dela, assim, a atuação muito boa, personagem super simpática, inclusive a variação que ela tem, assim, uma das coisas que é muito intrigante e muito legal nesse filme é quando o Mickey, que é o cara que é o clone, que tem várias personalidades e coisa e tal, volta pra casa, tem o outro Mickey lá, e ele percebe que ela é diferente com o outro ele. Eu achei isso muito legal. E daí o filme não explora isso em absoluto. Fica só nisso, ela às vezes se comporta diferente. Mas é muito humano isso, cara, porque, óbvio, quando tu tá com uma pessoa com uma personalidade diferente, tu é diferente um pouco também. Ainda mais no relacionamento, ainda mais... Eu acho isso muito interessante, assim, acho que seria legal ver a perspectiva de, ok, ela aceitou namorar com esse cara que morre frequentemente e volta sempre um pouco diferente, é sempre uma versão diferente dele mesmo. Como seria essa vida dela também? E tem um momento que pra mim é muito forte, muito tocante no filme e também acaba meio que sem recompensa ou sem um desfecho, que é quando num dos experimentos vão expor ele a uma radiação de um gás lá e ela diz, não, ele não vai ficar sozinho lá. Daí ela coloca as roupas de proteção e tal, entra e fica com ele nos momentos finais dele. Isso eu achei muito bom, assim, é potente pra um monte de drama, um monte de histórias. E, de novo, é uma coisa que se perde no mural do filme, assim. Que daí a gente entra naquela... A gente gasta um tempão com a trama de... Precisamos ser a resistência do governo. Tem uma altura que aparece um sindicato de não sei o quê, que tá registrando atos opressivos dos governadores. Pra quê? Não sei. Pra quem? Não sei. Pra quem eles respondem? É difícil saber. O filme também não fala, assim... A certa altura alguém menciona que a Terra tá sendo aniquilada e que essa a missão de colonização é, na verdade, o futuro da humanidade. Só que em momento algum isso é justificado. A gente sabe se a Terra tá explodindo ou não. Se o Expresso da Manhã é o que tá acontecendo na Terra e aqui é outro lugar. Cara, eu achei muito... Sei lá, eu acho que eu tô descobrindo que eu desgostei de várias coisas no filme enquanto eu falo, assim. Tem vários pontos de frustração que vêm de coisas boas. Isso que me frustra. Eu só preciso estabelecer que eu me confundi agora um pouco, porque é a Nasha que vira líder no final, né? Sim. Tá, não, é que eu tinha feito menção. A outra vira a líder da segurança, tipo, lá. Da polícia, da polícia. Sim, tá, não. Mas quando eu tava falando que ela vira líder, antes ali no episódio, eu tava com a imagem da Nasha na cabeça. Ah, tá. E a que vocês falaram antes, acho que é a Kai, não é o nome Isso, a Kai. Personagem? A Kai, tá, beleza. Tá, não, mas quando vocês estavam falando do romance dos Mickeys, eles têm um romance com a Nasha, não é?
Sim, mas tem ali uma vontade da Kai ficar com Da o Mickey Kai de 17. ficar com o Mickey. Eu É tava, 17, é verdade. eu tava 17, mais interessado em acompanhar o Trizal por um tempo e ver o que acontece ali, do que cair no clichê de, eu tenho ciúminho de ti, tu me dá um Mickey, eu te dou um Mickey. E eu, Mas sério? ali pra mim é o que eu disse antes, sabe? Esse pra mim é o melhor, o pior exemplo de que essa coisa meio enxada do filme, porque ali pra mim a história para, daí tem sei lá, meia hora dessa mini trama, depois o filme volta, assim. E também um pouco pegando no gancho do que o Alexandre falou, assim, eu também concordo, assim, que o final ali com os Creepers, quando os Creepers estão se aproximando da nave, é o mais interessante. Aquilo é muito tria. Toda a parte que os Creepers estão fazendo aquele cerco e coisa e tal, e tu começa a entender que algo tá acontecendo ali, mas o que a gente não sabe ainda. Sim. Eu acho muito tria, assim. Eu acho que se o filme tivesse focado, assim, mais, digamos assim, ok, na clonagem do Mickey e da relação dos humanos com os Creepers, e tirasse meio que todo o resto, ia ser um filme muito mais dinâmico, sabe? E muito mais interessante também. Podia ter desenvolvido ideias. Exato. É aquela coisa, o filme tem 14 coisas que ele mostra. Se ele tivesse escolhido 2 ou 3, exato, resolvia tudo. Uma cena que eu gosto muito é quando eles estão quebrando ali a pedra preta, como uma forma de, vai começar uma nova civilização, a gente vai começar uma nova civilização aqui. Vamos botar o nome de quase todo mundo da pedra. A maioria de vocês vai estar nessa pedra, diz ele. É muito bom. E daí quando tem um mini creeper sai ali de dentro da pedra, isso eu achei muito legal, sabe? Uma coisa quase meio que alien, assim, sabe? Tipo, nossa, tem um mini creeper dentro dessa pedra, e daí, tipo, terror total, assim, todo mundo em pânico. E são bichos muito fofos, aí começa a dançar na frente de todo mundo, e todo mundo, alienígena, você tem que matar! É muito fofo, né? Eles fazem um som fofo, né? Mas o design deles é um pouco... Tu não gosta de tentáculos, Leonardo? Não quando tentando me beijar. Mas é uma expressão de carinho. Mas sim. Mas enfim, é isso. Estranho. Aliás, e daí tem toda a parte do... Aí que eu achei também que... Ali foi achei um bom... Quer dizer, deixa eu começar de novo. Na parte do banquete, que o Mark Ruffalo tá falando com a Kai e falando pra ela que, não sei o que, tu é a candidata perfeita pra ser a mãe de todas as crianças que vão nascer, do estado étnico perfeito e não sei o que, aquela coisa. E eu achei muito legal que, ok, tá pegando a personagem que se relaciona com mulheres, teoricamente não teria nenhum interesse nisso, e ela tá ali, ok, eu tô fingindo educação. Inclusive tem uma parte que é muito forte, assim, que eles falam, tu perdeu a tua melhor amiga. Aquela coisa que pessoas homofóbicas geralmente ignoram ou deletam relacionamentos homoafetivos, né? E daí vai tudo pra água abaixo quando ela decide, não, eu quero ter um Mickey pra mim. Sim, Tipo, what? É meio... Sei lá, é estranho, é muito estranho. Tinha toda uma construção ali que podia ir pra um lado e daí ele vai pro outro. E, assim, por mais que eu queira dar o benefício da dúvida, dizendo, ok, talvez a intenção dele fosse realmente te apresentar ideias e daí tomar o caminho estranho ou diferente, mas ele não é consistente, assim. O Trump ele apresenta e não tem nenhuma virada, ele é só o Trump o tempo inteiro. Sim. A Toni Collette é apresentada e ela é a mesma coisa o filme inteiro. A história com os Creepers é talvez a história mais conectada e pensada mesmo do filme, assim, que tem começo, meio e fim. Ele apresenta bem os Creepers, ele desenvolve eles bem e termina legal com os Creepers sendo fofos e dando a entender que toda a ameaça deles foi um blefe. Eu acho interessante ali no começo, quando eles liberam o salvo no Mickey 17. Ali eu acho bem, tipo... bacana, mas isso só é depois meio que retomado lá no final, assim.
Mas eu fiquei meio triste quando explodem o replicador e o Mickey perde a capacidade de se replicar. Nossa, o final? É. Nossa, eu achei maravilhoso. É o meu sonho explodir uma impressora. Nossa, quem nunca sonhou em explodir uma impressora? Nossa, sério, eu fiquei feliz. Vai, explodiu uma impressora, cara. Vai, é uma impressora mesmo. Até coçou a barba falando isso, não. Eu quero Quando eu tô imprimindo ele e a impressora engasga assim, daí ele volta pra dentro e vai pra. Aquele que é um toque genial também. Pra mim, acho que o charme do filme tá nessas pequenas coisas. O pessoal do laboratório ali, tomando café em cima do corpo do Mickey, e daí vira o negócio, despluga o negócio do cérebro deles. Ah, não, isso aqui tem que estar lá conectado. Mas, de novo, é uma de milhares de coisas, assim. Mas tu sabe uma coisa da dinâmica do filme que eu fiquei meio assim? Porque no começo do filme, quando ele volta, o Mickey 17 volta e tem o Mickey 18, que foi impresso, eu achava que a dinâmica era que o corpo dele... Tá, ele vai, ele morre todas as vezes, e eles pegam o corpo dele e usam pra reimprimir. Mas eles não necessariamente precisam do corpo dele pra reimprimir. Não, o corpo, eles não precisam do corpo. É isso, mas pra mim tinha ficado isso, porque daí ele é jogado naquela, tipo uma lava, né? Isso. Quando eles recuperam o corpo, eles jogam na lava. Exato. Mas eu achei que a partir de alguma coisa do corpo dele, porque sempre tinha um processo de volta, né? Ele tem até uma sequência que mostra várias vezes ele morrendo, voltando, morrendo, voltando. Eu achava que uma coisa dependia da outra. Eu achava que ele precisaria morrer pra renascer. Não, inclusive um deles estava vivo. É muito engraçado o cara falar. Mas ele está vivo. Quem se importa? Joga lá. Joga no buraco. Sim, verdade. Eu só tenho que fazer uma pausa aqui. Opa, pausa. Pausa. Pausamos. Não, porque eu fui olhar o meu... Quando eu caí, o meu Audacity parou de gravar meu áudio. Tu caiu? Quando minha internet travou, por algum motivo, o Audacity parou de gravar. Beleza. Eu só retomei agora. Temos então, backups. Tranquilo. Tá, só queria confirmar isso. Eu tapo o buraco. Eu tenho 2 backups. Pode ficar tranquilo. Tu tem o... Tem a call geral, tem o Craig, que é separado pra essa eventualidade. Tá, então beleza. Eu tô usando os áudios normais, mas quando acontecem buracos ou coisa assim, eu busco todas as coisas. Tá, mas assim, agora tá gravando normal, deixa eu ver. Tranquilo. Só vai vir 2 partes e eu vou ter que tapar um buraquinho, de boa. Tá. Eu tapo teu buraco, Leonardo. Beleza. Ei, outra coisa que eu acho engraçada é que eles estabelecem, o Mickey... Ele é meio lento, né? Ele é um personagem meio limitado intelectualmente, que eu acho divertido, assim. Inclusive porque pra coisa principal do filme, o grande ponto de virada, que ele se dá conta que os Creepers salvaram ele, demora mais de 1 hora de filme depois de acontecer pra ele se dar conta. Porque na hora ele só tava... Vocês não querem me comer, eu sou delicioso, eu sou delicioso. Sim, é verdade. E daí lá no meio do filme que ele falando com a Nasha, ela... Não, peraí, mas... Eles não te mataram? Daí ele começa a lembrar o que aconteceu. Ela... Eles te salvaram? E daí que cai a ficha dele. Isso eu achei muito genial, assim, que... a chave pra tudo durante o filme já foi dada lá no começo e ele, por burrice mesmo, não tinha se dado conta. É verdade. Agora isso me lembrou de um outro momento do filme. Parece que eu só tô falando mal do filme, né? Mas que eu também, eu acho que eu tô sendo muito negativo nesse filme. Eu me diverti, gente. Que só me remeteu também a uma coisa que não vai pra lugar nenhum, que é quando... Lá no começo, quando eles se tipo, digamos assim, se dispõem, ou quando ele assina o formulário pra ser um descartável, que daí ele tem nem uma leu mulher... o que tá acontecendo. O que é aquela mulher? Sim. Não, e daí, primeiro dá pra entender que ele não leu o formulário. Ele não sabia o que ia fazer. Ele não leu. E daí uma mulher que atende ele, tá? Uma mulher com cabelo ruivo, e daí ele fica narrando que a única coisa que ele conseguia prestar atenção era o cheiro do cabelo dela. Que era o cheiro do cabelo da mãe dele. Mas também, cara, mas sabe, tipo... Fica uma coisa, tá aí, sabe? Tipo... Não, e daí tem toda aquela personagem, e daí ela faz um ritual de passagem pra ele, que ele tem que renunciar à conexão com o corpo físico dele, não sei o quê. Dá uma arma pra ele, tem. Tipo, é uma das milhares de coisas que aparecem no filme e eu fiquei, o quê?
E daí nunca mais volta, assim, ela some do filme Esse fortemente. personagem some, e eu acho que seria tão interessante péssima. Eu tava pensando que isso que ia acontecer, assim, sabe? Uhum. Se essa pelo menos fosse uma personagem um pouco mais recorrente no filme também, mas não, assim, né? Pois, sabe o que o Leonardo tava falando e agora eu tava pensando que vocês falaram do Expresso da Manhã, que os personagens não são tão desenvolvidos. Eu não sei se para esse filme não seria o caso de... Vai parecer, talvez, contraditório que eu vou falar, mas de desenvolver menos. Eu acho que sim. De não mostrar tudo, porque essas coisas ficam meio soltas, né? Total. E pra história em si, isso não importa. A gente pode presumir a personalidade dele a partir do que é dito de efetivo ali no desenvolvimento da história principal. Outra coisa que ele podia ter feito também é estruturado o filme um pouco diferente. E ao invés de ter todas essas mini histórias jogadas como uma coisa só, Mickey 17, a gente tem um personagem que vive várias vidas e morre. Por que não pega essas mini histórias e encaixa cada uma numa encarnação diferente dele, sabe? Uhum. Poderia ser um filme tão interessante ou mais até. E Sim. assim, também fica um potencial pra mim jogado fora, assim. É meio que o filme em si tem a mesma consideração que as outras pessoas têm com o Mickey, porque todo mundo chega pra ele e pergunta, mas vem cá, qual é a sensação de morrer? De morrer. Chega a virar clichê durante o filme, assim, tu fica, puta merda, vocês só vão perguntar isso pra esse cara. Então, tipo, o filme também não tá muito interessado em ir além disso. Uhum. Que eu acho que seria interessante, assim, a gente podia ter cada uma das subtramas ser desenvolvida numa vida diferente, de fato, e inclusive, eventualmente, numa última ou nas últimas, começar a se questionar, peraí, o que disso de fato aconteceu? E eu acho que o filme acabaria sendo mais potente, assim. Quando eu li sobre esse filme, quando eu vi, eu imaginei que seria uma narrativa mais assim. Mais focada nas vidas dele. Pois é. E meio que não, tem uma sequência ali. Tem uma sequência de montagem que eu já fiz menção dele, só dele que morrendo. Muito boa, que é bem boa. E ali tem o começo do filme, que é o Steven Yeun e o Robert Pattinson conversando meio que pra explicar a dinâmica. Tipo, eles vão te reimprimir sempre. Tu não morreu ainda, tipo. E não passa muito disso, sabe? Não explora essas outras vidas dele, as outras personalidades que ele poderia ter, que seria uma coisa interessante da gente ver também. Sabendo que ele muda de personalidade, a gente só fica sabendo a partir de diálogos, né? Eu concordo. A gente tem um personagem que essencialmente tem um superpoder. É meio cocô, mas não deixa de ser um superpoder. Esse cara é imortal. Ele é, até que digam o contrário, ele é eterno. E daí o filme meio que passa por cima disso. Não, ok, mas a gente vai focar nesse outro mundo. Acabam usando ele mais como um condutor pra história do que como o foco mesmo. E eu não sei, assim... É aquela coisa, realmente, pensando assim, é um filme muito... E tentando falar a respeito, eu falo de uma cena e daí eu lembro de 6 outras que não tem pouco ou nada a ver, que eu gosto tanto quanto a que eu tô falando, mas ao mesmo tempo elas não conversam entre si, assim, fica difícil de desenvolver um raciocínio. Exceto que, ele é um filme cartunesco, ele é um filme com coisas que incomodam, com um potencial que não se resolve. É frustrante, assim, nesse sentido. Uma outra cena que me incomoda um pouco é a cena lá da janta na sala do Mark Ruffalo, assim. Que também é uma cena que eu acho meio longa, que eu não entendo muito pra onde ela tá indo, de certa forma, assim, sabe? Porque tá lá o Mickey comendo, daí chega a Kai também, e daí o Mickey... Pra mim, a micro-historinha com a Kai é o que me pegou ali, que eu achei legal, ou interessante. E depois vem a coisa, eles deram uma comida experimental pra ele. Daí ele tá morrendo, vem os médicos e dão um remédio experimental pra ele. Ele segue morrendo. Daí, tipo, ok, eu já entendi qual é o propósito pra dele. onde, sabe? A vida dele é só isso o tempo inteiro, não sei... Porque meio que, na verdade, isso também tá repetindo uma ideia que a gente já sabe do filme, que ele é um experimento pra outras coisas. Então, essa cena tá indo pra onde, assim, sabe? É uma repetição da repetição da repetição, assim, tipo... tem a questão do Mark Ruffalo colocar a arma na cabeça do
do Robert Pattinson ali, e que é uma coisa que já foi referenciada antes, quando o Robert Pattinson chega pra fazer o trabalho. Quem é que é? A Toni Collette? Não é a Toni Collette. Não, quem é que dá a arma pra ele e diz, tu tem que atirar em ti porque... A mulher de cabelo ruivo, não é? Pode ser. É a mesma mulher que chega lá, quando ele assina o papel, ela chega, você assinou, e você concordou com tudo, é essa mesma mulher. Porque se tu atirar, tu vai provar que tu vai estar pronto pro trabalho, alguma coisa assim que ela fala. Isso, tu vai estar pronto pro trabalho que tu tem que fazer. Que aí é aquela crítica à exploração do trabalho, né? Meio que tu tem que entregar a tua vida vira trabalhar. Que é uma coisa que acontece muito, né? De, tipo, as pessoas trabalharem em jornadas que são extremamente exaustivas e meio que a vida delas é isso, é dedicada ao trabalho, não tem muito tempo pra mais nada. Então é uma metáfora ali pra, eu acho, que falar sobre isso. E o filme só passa voando por isso, né? Exato, o filme passa. É mais uma das coisas que o filme sobrevoa, assim. E aí essa cena do jantar também tem essa menção do Mark Ruffalo com a arma na cabeça do Robert Pattinson, né? E eu fiquei confuso também. Esse filme foi filmado há tanto tempo e eles previram o tiroteio ao Trump lá, né? Ele foi filmado, parece que metade de 2022 até começo de 2023, se eu não me engano. 22, 23. Mas se eu não me engano, o Trump levar um tiro na orelha foi depois. Não, foi ano passado. E eles previram, tem um comício, basicamente, dele apresentando a pedra. E daí o Pattinson atira nele, só que a bala é meio desviada. Não é na orelha, ok, mas é a mesma coisa que aconteceu, assim. Sim. Ali eu fiquei um pouco, uau! Vocês refilmaram isso? O que aconteceu? Foi uma... Ou coincidência, ou a vida imitando a arte. Um pressentimento antes de acontecer, né? Pois é. Mas enfim, acho que a gente tá chegando no final da discussão, tá todo mundo ficando calado, eu tô assustado. Eu tô sentindo que a gente tá meio que tentando puxar de onde a gente já puxou, assim, sabe? Eu tô muito com essa impressão, assim. Tipo. O que eu acho que, assim, o que a gente tinha pra falar principalmente é isso. A gente poderia ficar aqui horas desmembrando cada uma das cenas ou sequências, mas como o Leonardo falou, elas são mais uma repetição de informações do que... É que eu acho, a nossa discussão, eu acho que ela tá muito na lógica do filme, assim, também, sabe? Porque se disse uma coisa, disse outra e é isso, sabe? Fica repetindo, né? Porque o filme nos gerou isso, né? Acaba sendo isso, né? Então, conclusões finais com o Mickey 17. Ao fim e ao cabo, o que vocês tiraram do filme? Pra mim é uma criação de universo bem feita ali. Eu gosto da criação dos seres fantásticos, eu gosto da interação dos humanos com esses seres. Até quando é cortar o rabo fora. E fazer smoothie. Como forma de crítica. Pô, Alexandre. Não, mas como forma de crítica. Não, eu acho que os creepers são fofos, realmente. São intrigantes, eu acho, porque tem essa questão ao mesmo tempo deles passarem uma certa ameaça, eles serem queridos também. Acho que as discussões são importantes que o filme levanta, e como a gente já falou 1000 vezes, ele não consegue se debruçar sobre nenhuma delas direito, mas não deixam de ser importantes. E é isso, é um filme, é mais das obras que quer falar sobre muitas coisas e poderia falar sobre menos com mais efetividade. Acho que é isso. Eu vou bem na linha do Alexandre, acho que é bem isso, assim. É isso. Às vezes rende mais falar muito sobre pouco do que pouco sobre muito. Exatamente. Mas eu assino com os relatores. E dentro disso, qual é a melhor atuação pra vocês? Eu vou ficar. Eu pensei bastante sobre isso, mas eu vou ficar com o Robert Pattinson porque eu acho que acaba sendo a atuação também. Eu acho que ele faz um bom trabalho, como tu falou no começo, ele muda a voz dele. É diferente de todas as outras atuações dele que eu já vi. Então vou dar Quer dizer, é mais um esquisitão, né? Mas é um esquisitão diferente do que a gente viu. O Pattinson atuando, né? Tipo, o Batman dele é um esquisitão, o Mickey 17 é um esquisitão. Mas é um esquisitão diferente. É diferente.
Eu vou votar. Eu não tô com o IMDb aberto, o nome da atriz que faz a Nasha. Naomi Ackie. Eu vou votar nela. Foi a Muito atuação boa que eu mais também. gostei, assim. Eu tava votando na Naomi Ackie, então ela virou a melhor atriz do filme. Desculpa, Alexandre. Menção honrosa Robert Pattinson, que eu acho que tá muito bem. Pra mim foi uma revelação de fato, assim. Inclusive as pequenas nuances que ele faz pra mudar os personagens. Quando o roteiro não exige que ele seja completo desvairadamente, um psicopata em um e normal no outro. Quando o roteiro deixa, as pequenas diferenças que ele coloca são geniais, assim, eu achei muito bom. É só que muitas vezes ele tem que super exagerar e daí... E eu queria falar também, eu queria dar uma menção honrosa também pra Toni Collette, que ok, é cartunesca, é super exagerado, mas acho que ela faz isso bem, ela tá se especializando em fazer mulher lixo, assim. Acho que deviam dar outros papéis pra ela, porque ela é muito versátil e capaz. Assistam Hereditário. Ela faz um papel... Exato, assistam Hereditário, é maravilhoso. E qual a cena favorita de todo mundo? A minha é a que a Nasha tá segurando o bebezinho com a boca pela corda ali. Essa é boa. Aquela sequência ali eu acho interessante. Essa foi a primeira que eu tinha posto, mas daí eu lembrei da poesia visual que o Leonardo discorda, da mão voando no fundo dos caras comendo café da manhã. Toda aquela parte ali, eu achei... Oi? Uma menção à cena de explosão de impressora que funcionou bastante. Eu vou dizer que tá difícil escolher uma cena. Porque pra mim elas são todas um pouco parecidas de alguma forma, sabe? Tá, não, a cena que eles estão ali quebrando a pedra preta pra fazer a fundação lá, nós somos novos pioneiros, blá blá blá. E daí sai ali o Creeper de dentro da pedra, que é o que eu mais gostei. E pra filmes similares eu vou dizer, esse filme é o Expresso da Manhã e o Okja enfiados num sanduíche, assim, transformado em hambúrguer. Mas eu vou fazer aí uma menção que o Alexandre me lembrou, falando tanto de impressora, que é um filme que, na verdade, pega esse negócio de como tu entrega a tua vida para o trabalho, e também tem uma cena de agressão à impressora muito importante e significativa. Vai ser meu filme que eu acho. Que é Como Enlouquecer Seu Chefe, do Mike Judge. Que é um filme genial, tem que ser visto, aborda muitos dos assuntos, assim, com nenhuma das balacas. Tem a Jennifer Aniston e é bem divertido, assim, é uma comédia bacana. Sobre um cara que decide um dia, não, eu vou parar de trabalhar. Vou fazer alguma coisa? Não, eu só quero parar de trabalhar. Eu nunca vi esse filme. É bem legal. Então... fica pra vocês. Me lembrou um filme com o Sam Rockwell, de 2011, eu acho que é Lunar. Então, um cara trabalha na Lua, ele tem vários clones. Esse é um puta filme. O único filme bom do cineasta, mas é um puta filme. De quem é mesmo? Do filho do David Bowie. David Bowie. Que depois fez o Warcraft. Duncan Jones. Não, mas ele também fez o Contra o Tempo, né? Jake Gyllenhaal no trem. É bem meia boca. Mas é Duncan Jones o nome do diretor. Ele fez alguma coisa mais recente, agora eu fiquei na... Vou olhar depois. Não lembro também. Pô, o filme que eu ia falar já foi mencionado várias vezes, porque me remeteu muito ao Okja, esse filme. Então era o Okja. Não tinha como não falar do Okja. Né? Falando sobre a filmografia do Bong Joon-ho, eu gosto bastante do Hospedeiro também, que é um filme de 2006, que é mais terror. O Hospedeiro é genial. Também tem Criatura Fantástica, tem o Monstro, né? Mas eles sempre colocam um humorzinho, né? Eu lembro do... O Hospedeiro é mais terror, é mais tenso, sim. Mas tem algumas cenas que beira a comédia. Tem. É bem legal. Eu gosto bastante desse filme, então vou recomendar esses dois. E óbvio, né? Se tu não assistiu ainda Parasita, que é o filme mais famoso do Bong Joon-ho, assista. Com certeza. E que nota final a gente dá pro Mickey 17? Pra 17? Não, a minha nota é 17 menos 1. É 7. 1.7. A minha nota ficou como livro. É 7. Cara, eu comecei o episódio pensando, vou dar 6,5. A gente conversou, vou dar 6. Cara, agora eu vou dar 4,5. Nossa! Dá 5. Não, 4,5. 4,5 é cruel. É cruel, cara, mas... 4,5 eu reservo pra coisas tipo Mortal Kombat, Street Fighter. Não. Mortal Kombat tu tá desrespeitando o Leonardo. Mortal Kombat é 10.
Flash Gordon é 10. O Fantasma deveria ter sido 10, mas não foi. Não, o Fantasma deveria ter sido 2. Não. Cara, eu tava com 6,6 de conversar e parece que o filme foi desmoronando cada vez mais, sabe? Minha impressão. Assim. 4,5. Eu também fiquei com... Eu não... Aliás, não mudei minha nota, porque eu não mudaria mesmo, de fato, mas... o filme, assim, se desmanchou, assim, conversando. Acho que tem coisas boas também, assim, mas é muito mais um exercício de cenas do que um filme, propriamente dito. Uhum. Do que cenas concatenadas, né? Parece muito mais cenas soltas, assim. E é uma pena, porque tem muita coisa interessante ali. Ele podia ter... Sim. E a gente sabe que ele é capaz. Mas, enfim, isso traz ao fim a discussão sobre Mickey 17, um filme frustrante, porém não sem valor. Eu acho que vale a pena uma assistida. Pelo menos assim, pra dizer que tu viu todos os filmes do Bong Joon-ho. Eu tô com mania de querer chamar ele de John. Ele não é John, ele é Bong Não, Joon-ho. Mas assim, a gente tá na nossa corrente clássica. E no próximo episódio nós teremos um filme escolhido por Alexandre Rossi. Tô curioso. Que é o filme... eu não sei qual é. Alexandre! Qual é o filme que tu escolheu pra gente? Cara, foi bem difícil de escolher. Peraí, tu quer fazer o clássico, nos dar uma pista e a gente tenta gritar coisas randômicas? Né? Então, na verdade, eu queria fazer uma solenidade nesse momento. Eu queria... Opa! Foi difícil escolher. Eu queria falar aos nossos queridos ouvintes. Perguntar aos nossos queridos ouvintes. Perguntar... Eles não têm opinião. Aos meus queridos colegas se vocês a gente não tem opinião também. Se vocês acreditam em destino. Acredito. Quando o destino coloca um caminho, coloca uma escolha no nosso caminho, a gente não... muitas vezes a gente não pode desviar dessa escolha. Cara, essas são as pistas mais surreais que eu já... Mas a gente não pode. Às vezes a gente acha, não, a gente quer fazer diferente, a gente precisa mudar, mas às vezes o caminho é tão significativo, ele é tão trilhado. O destino coloca esse caminho e ele pode nos levar a lugares brilhantes, a lugares que brilham no sol. E quando Crepúsculo? o destino coloca Stephenie Meyer no nosso caminho... Não. A gente não pode dizer não. Crepúsculo, eu não acredito. Crepúsculo? Então, o próximo episódio é sobre um filme de 2008, dirigido por Catherine Hardwicke, e estrelado por Robert Pattinson e Kristen Stewart. Acredito nisso. E Taylor Lautner. Yes! Chamado Crepúsculo. Eu tenho uma camiseta do Crepúsculo e se eu achar, eu vou vir pro episódio com ela. Tu vai ter que vir também. Nossa. Genial. Eu não acredito. Justo o Alexandre, que a primeira vez que a gente viu o Crepúsculo, ele olhou pra mim e disse: esse filme é horrível. É sensacional. Mas fazia tempo que eu queria achar uma deixa. No Farol poderia ter sido um momento. Uhum. Quando a gente fez o Farol. Não. Imagina o Farol seguido de Crepúsculo. Meu Deus. Podcast. Não, é um filme bom e um filme ruim. O Farol sendo ruim, no caso. Exato, sim. Com certeza, exatamente. Então tá, né? Bom, então agora tá. Também já me dá uma boa abertura pra eu pensar em alguma coisa. Tu tem um universo de opções agora. É verdade. Crepúsculo tem... Na equipe tem muita gente que fez muita coisa. Tem um elenco que muita gente fez muita coisa. Tem temas que se conectam com gêneros inteiros de filmes. Assim... Ou tu pode pegar um outro filme filmado em Portland. Aliás, a gente tem uma conexão com Crepúsculo. A minha prima mora, não na cidade, mas muito próximo lá. Então ela tem que participar do episódio, então. Dá pra conectar... Não vou fazer essa conexão, mas dá pra conectar com aquele filme da Chapeuzinho Vermelho com a Amanda Seyfried. Não queima a tua... Total, aquele filme... Não vou fazer isso. Vem na mesmo... Tipo, como o Alexandre diz, às vezes, no respiro do Crepúsculo, vê aquele Branca de Neve. Não, Chapeuzinho Vermelho, desculpa, não é Branca de Neve. Também teve uma Branca de Neve com a Kristen Stewart. Do Crepúsculo, cara, eu não acredito nisso. Olha, vai ser uma análise profunda e complicada. Tem muita coisa pra falar. Mas enfim, isso é assunto... Eu acho que vai ser interessante revisitar esse filme, por Sim. isso que eu trouxe também.
De qualquer jeito, tudo isso fica pra semana que vem, quando nós vamos falar de Crepúsculo. E nós vamos quebrar a internet, tá? Eu prometo. Nós vamos trazer conteúdo de prima. E até lá, alguém quer deixar uma mensagem de despedida? Siga a gente nas mídias sociais lá. Se tu tá aqui, eu quero ver o filme em tudo que é lugar. Eu tô dando menos ênfase pra isso, que eu acho que não faz diferença a gente falar muito. Mas, por favor, comentem. Deixem... Aliás, eu devia fazer um bloco de ler comentários, né? A gente recebeu um comentário bem legal no Spotify, peraí. Vamos fazer um react rapidinho. Legal fazer isso. Acho que no futuro eu vou trazer no começo do episódio, tá? Mas hoje, como me ocorreu agora e a gente teve um comentário bacanucho, ficou por agora, mas enfim. Nosso ouvinte Naps, ou Naps, falou o seguinte, cadê? Onde é que eu vejo? Sem pressa, Rafa. Sem pressa. Esperando. É que não tá aparecendo. Me aparece a notificação, daí eu clico na notificação e ele me leva pra outro comentário da mesma pessoa, mas não o que eu quero ver. Aqui. Bom dia, tarde e noite. Olha, ele ouve o Alexandre. Excelente podcast. Clube dos 5 é um dos meus filmes teens preferidos. Queria discordar de... Quando um de vocês fala que esse filme já estaria datado, entre aspas, acho que, de certo, houve mudanças sociais consideráveis. Esses personagens hoje em dia não existem ou são diferentes. Mas a espinha dorsal continua a mesma. Talvez hoje os 5 seriam um incelzinho gamer que faz transmissão online, uma trans teen, uma famosinha do TikTok e Instagram, um bissexual não assumido e um neurodivergente. Acho válido. Não super discordo. Pode ser, talvez. Apesar de que eu também acho que se tu precisa atualizar os arquétipos, isso admite que o filme seja datado, mas enfim. Aí é uma discussão mais... tem isso. Mas obrigado pelo comentário, a gente aprecia. Comentários assim são sempre bem-vindos. E nós vamos achar um lugar de mais destaque pra trazer esses comentários assim e conversar com eles, sobre eles mais diretamente. Acho legal essa interação. Então, muito obrigado de qualquer jeito. Desculpa se a nossa resposta não foi legal, mas faz parte. E até semana que vem. Alguém quer deixar uma mensagem de despedida? Não. Eu odeio impressoras.